Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Olá, muito bom dia para vocês. Está começando o nosso Meio-Dia Paraná, que amplia a discussão sobre um caso de violência doméstica ocorrido na nossa região e que ganhou repercussão nacional. Nós conversamos com a mulher agredida dentro do próprio local de trabalho em Ibiporã. Ela achava que estava protegida por lei contra o ex-marido. Uma promotora explica como funcionam as medidas protetivas que deveriam garantir a segurança das mulheres. Na edição desta quarta-feira, a gente também mostra que a polícia divulgou novos vídeos para tentar encontrar os responsáveis pela morte do diretor de escola Paulo Bartolomeu. E mais, municípios desesperados com a queda de recursos. Tem cidade aqui na nossa região entrando na justiça para garantir repasses após a nova contagem populacional do IBGE. Hoje também tem notícias sobre o nosso Tubarão e a venda de ingressos para a estreia do Leque no Campeonato Paranaense. E ainda a passagem de um rápido temporal que foi suficiente para deixar estragos na nossa região. A gente te conta o que esperar hoje e nos próximos dias no tempo. E agora, como é que está a nossa cidade? Aquela espiadinha ao vivo, imagens de cima da nossa Londrina. De novo, um dia com muitas nuvens e a temperatura hoje mais elevada. Faz 26 graus agora, quase na hora do almoço. 11h47, só rodar a vinheta e já estamos juntos para mais essa edição do Meio-Dia Paraná. E a gente já abre falando dos avanços nas investigações da morte de um diretor de escola aqui na região, que teve um caso que teve também grande repercussão, né? A polícia divulgou novos vídeos para tentar encontrar os responsáveis pelo assassinato. E a Giovana Machado já está aqui com a gente com detalhes. Bom dia para você, Giovana, bem-vinda ao Meio-Dia Paraná. Conta para a gente o que mostram esses novos vídeos, então, divulgados pela Polícia Civil. Conto sim, Vanessa. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Meio-Dia Paraná. A Polícia Civil então divulgou esse vídeo, uma imagem de câmera de segurança que mostra um dos suspeitos de estar envolvido na morte do diretor Paulo Sérgio. Essa imagem mostra esse suspeito de camiseta cinza, calça jeans, ele está descalço e ele está em uma venda de bebidas. Nessas imagens também aparece o diretor Paulo Sérgio, no caso o diretor está de camiseta rosa. Essa câmera foi retirada, né, solicitada pela Polícia Civil de uma venda. Segundo as investigações, esses homens, né, tanto o professor como esse homem que é considerado suspeito pela Polícia Civil, foram até lá para comprar mais bebidas para a festa que estava sendo realizada na chácara da vítima. Eu vou relembrar o caso até para dar mais detalhes também. O diretor do Colégio Estadual de Guaravera, Paulo Sérgio Bartolomeu, de 50 anos, foi encontrado morto no último dia 28 de dezembro. O corpo dele estava em um córrego no distrito de Lerroville. O corpo estava com os pés e as mãos amarrados e, segundo exames realizados pelo IML, a morte foi por conta de facadas. Segundo a polícia, antes desse crime, então, uma festa estava sendo realizada na chácara do diretor. E os suspeitos do crime, segundo a polícia, estavam nessa festa. Em um determinado momento, então, eles saíram desse local para comprar mais bebidas, que é justamente o que mostra nessa imagem de câmera de segurança cedida agora para a gente. O delegado aponta que a possibilidade é que, ao voltarem para a chácara, o professor foi amarrado, teve os pés e as mãos amarrados, e aí o crime, né, a morte pode ter acontecido no caminho até o local onde o corpo da vítima foi encontrado. No último sábado, houve uma operação aqui em Londrina e um suspeito chegou a ser preso. Esse homem contou para a polícia que ele não sabia do crime, mas que o irmão dele chegou até a casa dele com o carro dessa vítima e pediu os dados bancários dele para que ele pudesse fazer uma transação.
Para essa conta desse suspeito que foi preso no último sábado, foram transferidos R$10 mil da conta do professor que foi morto. Por colaborar com as investigações, esse homem preso no último sábado, a polícia também considerou que ele não teve participação direta envolvida no crime, ele já foi solto. Hoje, mais cedo, nós conversamos com o delegado João Reis, que comentou, então, o avanço nas investigações do caso, o que a Polícia Civil precisa nesse momento, né, que é principalmente a identificação desse suspeito que aparece na câmera de segurança e também a prisão desse irmão que chegou de carro até a casa do homem que foi preso no último sábado. Vamos ouvir o que o delegado disse. Nas imagens vai aparecer um indivíduo de calça jeans, camiseta cinza clara e descalço. Esse indivíduo é o mesmo que depois, posteriormente, é visto no carro da vítima. Nós não temos a identificação desse indivíduo, sabemos que seria um morador do bairro da Vitória e ele é suspeito de participar da morte do professor. Também identificar o terceiro indivíduo que está apenas nas imagens. Nós precisamos interrogar para efetivamente confirmar se a morte do professor foi um roubo com exato morte, ou seja, um latrocínio, se houve um crime de extorsão com exato morte, por quê? No crime de extorsão, a vítima precisa ter uma conduta ativa, no caso fornecer senhas, alguma coisa assim. Por quê? Nós verificamos que na agência bancária não foi utilizado o cartão, a transferência do dinheiro foi mediante aplicativo. Nós precisamos saber se o professor forneceu a senha ou o professor tinha a senha anotada. Qualquer tipo de identificação, se alguma pessoa que está agora assistindo o Meio Dia Paraná puder conhecer esse suspeito que apareceu aí na câmera de segurança, pode fazer uma denúncia para a Polícia Civil pelo 181. Claro, essa denúncia pode ser feita de maneira anônima. Então, quais são os próximos passos, né? Segundo a Polícia Civil, então agora eles precisam encontrar esse suspeito que aparece na câmera de segurança e também esse outro homem que pode estar envolvido com o caso, segundo as investigações, que é quem foi até a casa do suspeito preso no último sábado e pediu os dados bancários e realizou então essa transferência. Esse homem já tem um mandado de prisão em aberto, já está identificado pela Polícia Civil, mas ainda não foi encontrado, está sendo procurado então pelos policiais. Até o momento, a polícia ainda não tem a motivação desse crime, mas trabalha com 3 possibilidades aí: latrocínio, extorsão com resultado em morte, né, que é sequestro relâmpago, ou ainda homicídio. E aí também, claro, os policiais continuam investigando se há possibilidade de envolvimento de mais suspeitos, além dos que a gente já citou aqui no Meio Dia Paraná. Vanessa. Obrigada, Giovana. Então, quem viu essas imagens, né, tiver qualquer informação, ajudar a polícia, porque o nosso objetivo mostrando isso é justamente auxiliar que esse crime seja esclarecido. E olha, mais de 1.000 cigarros eletrônicos e quase 100 frascos de perfumes foram apreendidos em Cornélio Procópio. Um carro foi parado ontem à noite na BR-369 durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E aí dentro do porta-malas foram encontradas 5 caixas com os cigarros eletrônicos, mais acessórios e 96 caixinhas com perfumes. Segundo a PRF, os itens foram importados do Paraguai de forma irregular e sem documentação. O condutor do veículo, de 29 anos, informou aos policiais que vendeu a mercadoria pela internet e estava levando até a cidade de Ourinhos, onde seria feita a entrega. Esse homem e também a esposa dele, de 30 anos, foram presos em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhados à Polícia Federal, aqui em Londrina. Vou falar agora do caso da moradora de Ibiporã, agredida pelo ex-marido no local de trabalho dela, que gerou grande repercussão em todo o Paraná, no Brasil até, né? Hoje a gente volta nesse assunto porque a nossa equipe conseguiu conversar com a vítima. A Mônica Dal está aqui com a gente, ela que trouxe, inclusive, informações sobre isso ao vivo hoje no Bom Dia Brasil. E pode falar para a gente, né, Mônica, o que você consegue aí, o que a gente consegue avançar nesse caso, o que nós ouvimos dessa mulher agredida, essas imagens que revoltaram todo mundo, né? Bom dia aí para você. Oi, Vanessa, bom dia a você, bom dia para todos. Desde as primeiras horas da manhã, estamos aqui em Ibiporã, principalmente acompanhando o trabalho da Polícia Civil, que busca por esse homem identificado como Roberto Pacheco, de 58 anos.
Isso porque ele está sendo, sim, procurado pela polícia. Os policiais estiveram na residência dele, que fica em Londrina, hoje de manhã, e pela segunda vez ele não foi localizado. É ele que aparece nessas imagens chocantes que embrulham o nosso estômago, agredindo a ex-esposa. A gente conversou com ela, que trouxe mais detalhes do que aconteceu na última segunda-feira, e a gente vai escutar agora em um áudio. Ele estava ligando desde de manhã na clínica. E eu falei para a recepcionista, eu falei assim, não passa o telefone para mim. Aí ele começou a ameaçar a recepcionista, falando que ela ia quebrar tudo se não passasse o telefone para mim. No que eu fui lá na frente, passei a chave, tranquei a porta com a chave e virei as costas, ele já chegou. Um puxãozinho ele já abriu. E depois que ele entrou lá dentro, não deu tempo mais de nada. A menina correu, o doutor ficou trancado lá na sala dele, ele tomou o celular do doutor, o doutor não ligava a polícia, e ele só sabia falar que se chamasse a polícia ele ia me matar, e que eu ia perder meu emprego. Então, assim, eu não tenho paz, eu me separei dele, e eu não consigo ter vida. Bom, e a gente vê, Vanessa, e todos que estão conosco, que essa vítima já teve aí o trauma, as lesões causados, né, por essa agressão, e ainda tem que lidar com os riscos de perder o emprego. Então a vítima é colocada numa situação muito difícil, ela sofre de todos os lados. Ela nos contou também que os dois foram casados por 13 anos e esse relacionamento acabou em 2019, depois que ele a agrediu de uma forma mais firme. Ela então pediu uma medida protetiva que foi cedida e essa proteção foi revogada pela Justiça em dezembro. Esse agressor foi notificado do fim dessa medida protetiva e aí, por ter agredido ela, ele não vai responder por esse crime. Se for preso, responderá somente por lesão corporal e ameaça. Vamos ouvir um outro trecho dessa vítima. Minha mãe faleceu em 2013. E foi desde então a violência começou a ficar cada vez mais. E o meu filho foi crescendo. E eu estava vendo que ia chegar um ponto que ia acontecer uma besteira do meu filho fazer alguma coisa. Até que teve um dia que ele me agrediu, eu chamei a polícia, ele foi preso, eu saí da delegacia às 2h40 da manhã, quando foi 6 horas da manhã ele já estava solto. No processo do pedido de divórcio, ele ficava descumprindo a medida protetiva. Ele ficava ameaçando, aí eu arrumei o namorado, ele começou a ameaçar o meu namorado, e ele pegou 9 meses de tornozeleira eletrônica. E mesmo assim, ele nunca me dá paz. Isso foi algo que chamou muito a atenção ontem também, quando a gente fala de medida protetiva, justamente para garantir a segurança da mulher. E, Mônica, nesse caso, a vítima, então, chegou durante anos a ter a medida, mas ontem ela disse que acabou sabendo, depois dessa agressão, que não estava com essa segurança. Ela conseguiu explicar o que aconteceu e o que falhou aí também nessa comunicação, no sistema, né, que deveria proteger as mulheres? Exatamente, Vanessa. Foi uma das reclamações trazidas por essa vítima. Ela disse também durante essa conversa que a equipe da RPC teve com ela que não sabia que a proteção tinha acabado. Ela até se surpreendeu, tanto que o motivo trazido por esse agressor de ter procurado ela com essa violência era porque ela não a atendia, ele fazia ligações para ela e ela não respondia. Mas na cabeça dela, né, o que essa pessoa pensava é que ela ainda mantinha essa medida protetiva que impede o contato dele com ela. Justamente tudo isso que aconteceu. Ele a agrediu por conta dessa justificativa absurda. Vamos ouvir essa reclamação da vítima, Vanessa, e depois a gente traz mais detalhes de como funcionam essas proteções. Eu recebi a intimação do oficial de justiça, estava lá na intimação que era para mandar mensagem para o fórum, eu mandei para o cartório do fórum, eles me mandaram até o link para me baixar no aplicativo do celular para obter o botão do pânico. E ontem eu descobri que dia 8 de dezembro de 2022 tinha sido revogada. Eu liguei no fórum, a pessoa que me atendeu no fórum falou assim que o juiz ele tem o direito de dar e de tirar a medida protetiva.
Também não entendi, porque eu acho que para tirar eles têm que me informar, porque eu estava totalmente desprevenida, mas agora eu já fiz outra. Bom, e nós fomos atrás das respostas para entender exatamente como funcionam os prazos das medidas protetivas. É importante a gente reforçar que, pela lei, não existe uma duração. Ela está vigente enquanto a vítima precisar e se sentir numa situação de risco. Mas, segundo especialistas da área e também de acordo com a lei, é preciso que a vítima procure pelo fórum, pela justiça, para informar que ainda continua em risco de violência. Nosso editor Felipe Bacarim conversou com uma especialista no assunto, a doutora Mariana Basso. Ela é promotora de justiça, estudiosa dessa área de crimes contra mulheres e trouxe mais detalhes e informações importantes. A gente até pede que as pessoas prestem atenção, quem possivelmente está em uma situação de violência, como funcionam essas medidas. A medida protetiva de urgência, ela é um mecanismo processual que tem como função proteger a integridade física e psíquica da mulher em situação de violência. Então, ela não está ligada a um processo, ela está ligada ao risco que esta mulher vem correndo. Então, o que ocorre? Se a mulher está em risco, ela deve comunicar ao juízo, onde ela pediu a medida protetiva, né, no fórum e na delegacia ou na delegacia, de que esse risco ele continua. Por uma questão de fluxo de algumas varas criminais, se fala de um prazo para que essa medida seja concedida por um prazo e, se esta mulher não comunicar que o risco continua, essa medida, então, será revogada. Mas não que a lei traga esse prazo. Para a gente deixar ainda mais claro o que a promotora já trouxe, pela lei, somente o agressor é notificado do fim de uma medida protetiva contra ele. A vítima não é notificada por lei, não há essa obrigação. Portanto, a orientação é que essas vítimas de violência que possuem medidas protetivas sempre estejam em contato com a justiça, com o fórum da sua cidade para informar, olha, ainda estou numa situação de violência e preciso dessa proteção para não ter nenhum problema. Para a gente ainda trazer para essa realidade dessa vítima que sofreu essas agressões absurdas. Ela teve a medida protetiva decretada, cedida para ela, na verdade, em 2019, e essa medida venceu em 8 de dezembro do ano passado. Ela não foi notificada, então acabou acreditando que ela ainda estava vigente. Uma outra informação importante para quem está nos assistindo, Vanessa, é que essas pessoas realmente procurem pelo fórum para ter essa informação, porque a notificação não é dada somente quando a proteção começa a valer. Lá no início, por exemplo, no caso da vítima, em 2019, é que ela vai ter informação do prazo de validade. Então, ao saber desse prazo de validade, é preciso procurar o fórum, a justiça, para reforçar que ainda é vítima de violência. E olha, daqui a pouco tem uma reportagem completa com atualizações aqui da Polícia Civil, Vanessa, porque muitas pessoas se perguntam por que esse homem não está preso, o que está acontecendo, como está sendo esse trabalho. E nessa reportagem a gente traz mais detalhes sobre isso com o delegado Vitor Dutra, que é responsável pela delegacia de Ibiporã. É com você. Combinado, Mônica. Informação super importante que você trouxe. Acho que muita gente não tinha esse detalhe aí sobre a medida protetiva, que, claro, é uma barreira subjetiva. A gente já viu vários casos de homens dispostos realmente a agredir, às vezes até a matar mulheres que ignoram, mas é uma proteção a mais. Proteção talvez até melhor, né, Mônica, que realmente iniba os homens, são punições exemplares, enfim, sobre isso, questão de prisão também, por que aconteceu ou não, daqui a pouco você vai trazer também. E olha, a polícia identificou o motorista que atropelou diversas pessoas na calçada de uma lanchonete no noroeste do estado. Outro caso estarrecedor que a gente mostrou por aqui. O delegado que está investigando esse caso falou com a gente. Uma das vítimas continua internada. A polícia ainda quer ouvir algumas pessoas que estavam na pizzaria em Inajá no fim de semana, quando um homem avança com o carro sobre a calçada, atropela pessoas e arrasta todas as mesas. O motorista foi identificado como Nicanor Ferreira Filho, de 42 anos.
Segundo o delegado que está investigando o caso, ele pode responder por tentativa de homicídio. A intenção de matar dele, ele está bem latente ali, né? Porque ele dá ré, né? Ele, em tese, né? Ele pode se presumir que ele tenta iludir as vítimas, falando que vai embora, né? E aí depois ele vai até o veículo dele, dá ré, e manobra o veículo em direção às vítimas. Né? O delegado diz também que está aguardando o resultado dos exames de corpo e delito das 3 pessoas que ficaram feridas. Uma mulher de 51 anos continua internada na Santa Casa de Paranavaí. As vítimas estavam sentadas conversando com o motorista antes dele pegar o carro. Ninguém soube explicar por que ele teria feito isso. Estava consumindo, comendo, aí eu vim trazer a pizza para eles na mesa. Para mim estava tudo normal. Ele entrou, perguntou que ele já tinha pagado tudo, perguntou está tudo certo, eu falei que estava. Aí ele saiu de boa, então não estava alterado nada, estava tudo de boa. Falei para minha amiga que eu ia resolver um problema e já voltava. Até depois eu conversei com ela, ela falou que não teve briga, que ela não maltratou ele, nem ele, nem ele ela. Ela falou que ela também não sabe o motivo dele ter feito isso. O motorista fugiu e ainda não se apresentou. 12:06 agora. Te convido a participar do nosso jornal, trazendo a sua mensagem, falando aí de assuntos que a gente está repercutindo hoje, a questão da violência contra a mulher e também sempre trazendo a sua sugestão, que acaba levantando aí muitas reportagens que você vê no nosso Meio Dia Paraná, como essa que a gente vai mostrar agora. Hoje faz 7 anos que um temporal atingiu Londrina e deixou muitos estragos pela cidade. Um dos locais afetados na época foi o Parque da Issaco Ikeda, onde ficava a usina Três Bocas. Os moradores lá da região entraram em contato com a gente lembrando dessa situação e mais, dizendo que até hoje pouca coisa foi consertada por lá. A Giovana Machado foi até a usina Três Bocas e falou com esses moradores que, claro, muito justificadamente estão na bronca, né, Giovana? Sim, Vanessa, nossa, a gente foi até lá e realmente observou essas observações, essas reclamações que os moradores têm feito, né, por conta do vandalismo que tem sido registrado ali no Parque da Issaco Ikeda. Eu relembro para você que está em casa essa situação das chuvas, né, que atingiram aqui Londrina em 2016. Procurei os nossos parceiros do Clima Tempo e o relato foi o seguinte: no dia 11 de janeiro de 2016, o acumulado de chuva aqui em Londrina foi de 91 milímetros. Isso só nas 24 horas do dia 11 de janeiro. Mas aquela semana foi bastante chuvosa e deixou muita destruição por toda a cidade de Londrina. Você que estava por aqui na cidade já deve se lembrar desse dia, né, desse janeiro que foi realmente muito marcante para a cidade. E de lá para cá, inclusive, várias obras, melhorias, né, atualizações aí foram sendo feitas na cidade justamente para evitar os graves transtornos que foram registrados naquele ano. Uma dessas situações, inclusive, eu relembro, foi lá a da barragem, né, de Londrina, do Lago Igapó, que alagava com muita facilidade e precisou ser feita uma melhoria ali no local para que a água pudesse escoar com mais facilidade. Porém, a situação do Parque da Issaco Ikeda, que fica na região da usina Três Bocas, zona sul de Londrina, por lá não houve melhorias. E é justamente essa reclamação dos moradores daquela região, né? Que relembraram então que 7 anos depois, o parque, que foi completamente devastado pelas chuvas registradas em janeiro daquele ano, por enquanto ainda não foi revitalizado. Eu relembro alguns estragos para você que está em casa. A barragem que ficava no parque foi completamente destruída pela forte correnteza que se formou naquele ano. Também havia uma ponte que os visitantes poderiam ir até lá, né, tirar fotos, um mirante, mas isso não pode mais acontecer, justamente até pelo motivo do rio que passa ali no local ter mudado o curso com a força das chuvas que foram registradas naquele ano. Então, o que é a reclamação dos moradores agora? Por lá, até mesmo o portão do Parque da Issaco Ikeda foi retirado. Então, já na entrada, a gente observa esse descaso com o parque. O alambrado também tem muitos locais que não tem nem cerca, mas é uma cerca que, sim, que vândalos que quiserem entrar ali no local podem entrar, sim, com muita facilidade, porque não é algo que impede o trânsito de pessoas, né? Também nós observamos alguns furtos, como o furto de um busto que ficava ali no local, um busto de bronze,
bronze, né, que homenageava aí um dos responsáveis pela criação ali do local, também um relógio de luz. E a casa que servia como sede administrativa para o parque está completamente destruída. Do lado de fora já é possível observar esses estragos, mas do lado de dentro a situação é ainda mais grave. Assim, realmente não é possível nem entrar no local, que já não tem mais portas, as portas foram levadas, janelas quebradas, uma das janelas inclusive também não está mais lá, mas do lado de dentro o acumulado de muita sujeira, vasos sanitários que serviam aí, né, como banheiros para os visitantes do local, completamente quebrados, e a gente observa também indícios de alguma ocupação irregular, porque tinha lençol, tinha garrafas de bebidas alcoólicas também, tinha lixo acumulado no local, lixo com indícios de que poderia ter sido ateado fogo ali, né? A gente podia observar essas imagens ali no local também. Os moradores da região estão, claro, muito preocupados com essa insegurança, com o vandalismo, com os furtos, os crimes que estão sendo praticados lá no parque e com essa ocupação irregular também que eles têm observado ao longo dos anos. Eles notaram que esses crimes, né, têm sido praticados 2 anos após as fortes chuvas atingirem ali o local, mas só aumentou com o passar do tempo. Como é uma região mais afastada da zona urbana, né, eles ficam muito preocupados com as casas, os sítios que tem por ali e principalmente também com a estrada, que é o local onde muitos produtores passam para levar produtos para o Ceasa todos os dias. Isso acontece na madrugada, né? Então, realmente onde tem um movimento ainda menor. Então, o pessoal está bastante preocupado, está fazendo essa reivindicação e hoje mais cedo nós ouvimos tanto o morador Davi como também a presidente da Associação dos Moradores do local, a Juliana. Vamos ouvir o que eles disseram. Que já faz, desde quando foi o parque já destruído, na época, né? Já faz 7 anos que nós estamos esperando uma providência. Falou que vai fazer providência e até hoje nós não vimos. Nós esperamos que venha fazer uma reforma aqui, né? Ou faz um fechamento para ninguém entrar mais. Se for para deixar desse jeito vai ficar difícil. Um dia você via que estava sem o alambrado, outro dia você via que estava sem o relógio de luz, até isso roubaram, fiação. Agora roubaram o portão principal. Agora entram aqui aleatoriamente, porque não tem interdição, não tem segurança, então isso aqui está meio que terra de ninguém, vamos dizer assim. A Juliana até citou algo para a gente que a gente achou interessante de comentar. O local não está nem fechado nem aberto para visitantes, até porque não tem nenhum tipo de impedimento para o pessoal que quiser entrar ali no parque, né? Nós chamamos a atenção agora para um outro acontecimento que tem ali no parque também, justamente por conta de não ter nenhum tipo de impedimento, um portão, um alambrado, algo que impeça a visitação, principalmente nesse período de calor. Tem gente que vai até lá para nadar no rio. Só que o local não tem nenhum tipo de segurança, não tem, por exemplo, o corpo de bombeiros não está lá para realizar algum tipo de salvamento imediato. E aí teve um acidente no último verão. A Juliana comentou isso com a gente e citou principalmente esse perigo também, né? Que para além da insegurança que os moradores têm registrado ali no local, há também esse perigo do pessoal ir até lá, sofrer algum tipo de acidente e não poder ter nenhum tipo de salvamento. Olha só o que ela disse. Em maio do ano passado nós tivemos uma morte por afogamento aqui, né? Um rapazinho, um jovem, infelizmente, na época do calor, infelizmente acontece muito, veio brincar nas águas e acabou voltando sem vida. Então, assim, não tinha uma segurança, não tem uma indicação, não tem uma interdição. O que nós vamos poder fazer? Nós, moradores, não vamos poder falar, você está proibido de brincar na água, você está proibido de entrar no parque. Como que nós vamos fazer isso? Sem ter uma proteção, uma segurança. E o que mais nós sonhamos aqui, nós, moradores da usina Três Bocas, e eu hoje falando como presidente da associação, era a revitalização disso aqui. Isso aqui é importante para nós, é importante para Londrina, é um ponto turístico de extrema importância para a cidade, é um ponto pioneiro, é a segunda usina que nós tivemos em Londrina hidrelétrica, após a do Parque Arthur Thomas. Então é de extrema importância revitalizar isso aqui para a cidade de Londrina.
A Juliana contou, né, que os moradores têm boas ideias ali para o parque, como visitação de escolas, para que as crianças possam plantar flores, árvores frutíferas, ir conhecendo o parque, né, tomando aquele lugar realmente como um lugar para visitação para a população, para que eles possam também aproveitar, né? Vira e mexe, a gente comenta aqui no Meio Dia Paraná que Londrina é uma cidade carente, né, desses locais, para além ali do Lago Igapó, para que possam existir outros parques, e o Parque da Issaco Ikeda poderia ser uma dessas oportunidades. Os moradores contaram para a gente que diversas reclamações, solicitações foram feitas para a Prefeitura de Londrina, também para a Secretaria do Ambiente. Inclusive, em 2021, todo o secretariado da Prefeitura esteve ali no local, comentando o que poderia ser feito, que tipo de revitalização poderia ser feita ali, mas ainda não aconteceu. Nós pedimos um retorno, então, para a Secretaria do Ambiente, que contou que o parque está fechado para o público desde o dia em que a barragem foi rompida por conta daquelas fortes chuvas e não é seguro para as pessoas frequentarem o local. Aqui eu faço uma observação, porque o local está fechado para visitação, mas não há nenhum tipo de impedimento para que as pessoas entrem ali. E a SEMA, então, continua falando que está buscando recursos, apoio, solicitando à Secretaria de Obras para que haja uma elaboração de um projeto de revitalização ali no parque, e enquanto essa revitalização não acontece, é realizada a capina, roçagem, limpeza das trilhas e também a solicitação para que a Guarda Municipal reforce o policiamento ali na região, a fim de evitar o vandalismo no local. Vanessa, então, ainda há um impasse, né? A gente já mostrou essa situação aqui no Meio Dia Paraná em outras vezes e, por enquanto, a gente não vê mudanças ali no local. O que a gente vê é a piora, a deteriorização, né, do Parque da Issaco Ikeda. Resumindo, né, Giovana? Tudo errado, uma reforma que está aí demorando já 7 anos, falta de preservação ambiental, preservação histórica, ainda problema aí para a segurança dos moradores, não tem aviso. Enfim, a gente tem que aguardar e a gente vai cobrar mais de perto até uma resposta, porque 7 anos é tempo demais, né? Dá uma olhada na previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Vou começar mostrando essa imagem, ou parte de uma imagem, né? Porque a neblina encobriu Londrina nessa manhã bastante fria também aqui na cidade. As manhãs têm sido assim, visibilidade quase zero. Mas, claro, a neblina sempre rende belas imagens como essa lá na região do Lago Igapó. Agora, imagem de Ribeirão Claro, aqui na nossa região. Por lá também um dia de tempo firme nesse momento, sem chuva, mas muitas nuvens, né? Aquele tempo instável que às vezes até impede as pessoas, né? Inibe quem pensa em fazer um passeio. Agora, Londrina, ao vivo, neste momento, aqui na cidade, muitas nuvens, a visibilidade, claro, já melhorou bastante, mas seguimos com esse tempo instável e possibilidade de chuvas a qualquer momento. Chuvas que chegaram ontem, né? Estavam prometidas aí pela previsão e chegaram com mais força. Vamos dar uma olhada, então, como é que está o mapa para hoje. Essas áreas de instabilidade, elas já se espalham por todo o estado. Na verdade, quase um repeteco do que a gente viu ontem, com o sol ainda aparecendo, mas muita possibilidade de chuva, raios e até temporais. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, estragos que teve aqui na nossa região. E mesmo com chuva, tem muito calor e depois o calor também acaba provocando mais instabilidade, mais chuva. Olha só, aqui na nossa região, 28 graus de máxima, no norte chega a 30 no noroeste. Pessoal lá na fronteira sofrendo ainda mais com calor agora, 32 graus. Até no sul, onde costuma ser mais frio, 25 de máxima hoje. Aqui na nossa região, então, previsão também de muito calor e esse tempo abafado, claro, vai trazer chuva, então, para o norte pioneiro, ali em Jacarezinho, Bandeirantes, onde as máximas estão variando entre 28 e 30 graus. Cornélio Procópio faz 27, mesma máxima de Apucarana e Rolândia com um pouquinho menos, 26 graus. Agora, aquele radar que a gente mostra aqui também de Londrina, né, para você saber o que pode esperar aí para tarde, para noite, é mais calor, 28 graus é a máxima prevista para hoje, 27 à noite, a gente pode ter pancadas de chuva, inclusive raios, né, ontem à noite, não sei se vocês ouviram lá em casa, eu ouvi bastante, depois o temporal não veio aqui com tanta força, mas veio bastante chuva. E o meteorologista do CEMEPAR, o Samuel Brum, traz para a gente mais detalhes da previsão do tempo para o Paraná nesta tarde de quarta-feira. Amanheceu com bastante nuvens, até com chuvas fracas em alguns pontos. A tendência é que também o tempo fique um pouco abafado nas próximas horas
e a possibilidade de chuvas se mantém principalmente entre a região leste, Curitiba Litoral, parte dos Campos Gerais, norte Pioneiro e também no noroeste do Paraná, próximo à divisa com São Paulo. Possibilidade de alguma tempestade até não está descartada, mas é uma possibilidade um pouco mais baixa em relação, por exemplo, a ontem. Para amanhã, quinta-feira, a condição do tempo é bastante semelhante à de hoje. O tempo vai continuar abafado, bem característico de verão, com chuvas preferencialmente no período da tarde. O meteorologista falou, de uma possibilidade menor de temporais em relação a ontem, porque ontem a gente teve, inclusive, estragos na nossa região, um temporal rápido, mas suficiente para deixar a destruição ali em Rolândia, aqui na região. A Giovana Machado já está de volta com a gente para falar sobre esse evento, né, Giovana? Que foi uma chuva bem localizada, mas então o suficiente para assustar o pessoal por lá, né? Foi, Vanessa, chuva típica de verão mesmo, né? Pode acontecer essas pancadas bem isoladas. Quem estava em Londrina deve ter observado que por volta das 4 horas da tarde, aí o tempo fechou mais, né, do que já estava fechado antes. Teve rajada de vento por aqui, mas a gente não registrou chuva volumosa ou mesmo estragos aqui na cidade. Porém, na região, no distrito de São Martinho, que fica ali na região da cidade de Rolândia, aí sim, por lá teve esse temporal, teve rajada de vento que provocou estragos. A gente detalha agora aqui no Meio Dia Paraná. Segundo os moradores, foi por volta das 4h30 da tarde. O temporal foi bastante localizado, rápido, com granizo, fortes rajadas de vento e durou cerca de 5 minutos, mas o suficiente para provocar estragos ali no distrito. 4 árvores caíram e bastante galhos ficaram espalhados no local em que a chuva caiu. Segundo a assessoria da prefeitura, um carro também foi danificado. Ao todo, 230 imóveis ficaram sem luz aí de um pouco antes das 4 horas da tarde até as 10:05. A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e a Defesa Civil auxiliaram a população ali que foi atingida, por esse temporal, verificando o que era necessário fazer para ajudar a população a tirar esses estragos, tirar essas árvores caídas, para que pudesse ser restabelecida até mesmo a energia, que o pessoal pudesse passar com tranquilidade com carros. Um poste também caiu sobre um muro. Uma grade de uma casa foi afetada e os fios desse poste ficaram espalhados pelo chão. Segundo a Copel, nesse caso específico ali do distrito de São Martinho, desse caso que um poste caiu sobre o muro, ele não pertence à Copel. É a ligação do consumidor e aí, neste caso, o próprio morador precisa providenciar esse reparo e solicitar a Copel, daí que vá ao local apenas para fazer essa religação. Então, Vanessa, temporais de verão podem provocar também esses estragos aí, como a gente viu ontem no distrito de São Martinho. Obrigada mais uma vez, Giovana. E a Polícia Federal está investigando a ação que levou à queda de uma torre de transmissão de energia elétrica. Isso aconteceu em Medianeira. As linhas de transmissão ficam na área rural de Medianeira, oeste do estado, e levam a energia produzida na hidrelétrica de Itaipu para grandes centros do país, como São Paulo. Agora de manhã, cerca de 50 funcionários começaram a montar uma nova torre. As peças chegaram em caminhões e são parafusadas no local da queda. A estrutura que caiu já foi levada para uma parte mais alta, a poucos metros do local de onde ela caiu. A queda dessa torre danificou outras 3. De acordo com os técnicos, um dos fios forçou e entortou a parte mais alta delas, que agora também precisa de reparos. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, as empresas responsáveis pela transmissão de energia informaram que há indícios de vandalismo e sabotagem. Furnas, que é a responsável pela estrutura de transmissão, afirmou que não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres. A ANEEL disse que não houve interrupção no fornecimento de energia. Ontem, agentes da Polícia Federal estiveram no local e iniciaram a investigação do caso. Sem citar a queda da torre, a hidrelétrica de Itaipu afirmou numa publicação que, por ser uma das principais infraestruturas críticas do país, a Itaipu Binacional também intensificou as medidas de segurança de suas instalações, a fim de garantir que a produção e transmissão de energia elétrica sigam dentro da normalidade. Desde segunda-feira, o operador nacional do sistema elétrico passou a adotar medidas para aumentar a segurança eletroenergética, como, por exemplo,
o aumento do intercâmbio de energia entre os subsistemas. A gente vai agora para o primeiro intervalo dessa edição do Meio Dia Paraná, meio-dia e 24 agora. A seguir, a gente te mostra que municípios aqui da região estão entrando na justiça para tentar garantir a continuidade de recursos que caíram após a contagem aí da população, a nova contagem pelo IBGE. A gente também vai falar de segurança pública. Olha essa imagem. Furto de aparelho de ar-condicionado, é mais violência assustando moradores, principalmente ali na região central, flagrante feito na rua Sergipe. E também vamos falar da venda de ingressos para a estreia do Leque no Campeonato Paranaense. Imagem ao vivo da nossa torre, mostrando o glorioso Estádio do Café. Daqui a pouco todos os detalhes para quem quiser conferir a estreia do Tubarão. Meio-dia e 25, a gente volta já já. Já estamos de volta, meio-dia e 29, destacando agora no Meio-Dia Paraná, segurança pública, porque comerciantes do centro de Londrina voltaram a reclamar e ficar assustados com furtos e roubos que estão acontecendo lá na região. Mônica Dal com a gente para contar o que foi levado dessa vez num furto registrado, inclusive por câmeras de segurança, né, Mônica? Exatamente, Vanessa. As imagens das câmeras de segurança dessa loja mostram toda a ação dessas pessoas, então. 2 pessoas subiram em uma marquise de aproximadamente 5 metros de altura e conseguiram quebrar os engates e retirar as mangueiras de um aparelho de ar-condicionado. Eles conseguiram, então, levar esse equipamento que é bastante caro. E, nesse caso, um aparelho bastante moderno. O empresário, aí dono desse comércio, estima um prejuízo de R$5 mil. Ele nos contou ainda que essa foi a segunda vez que a loja foi furtada. E no ano passado, ladrões também furtaram a fiação do ar-condicionado e ele enviou um vídeo para a nossa redação contando essa situação lamentável. Infelizmente, a situação hoje, em especial aqui no centro de Londrina, é uma situação desanimadora, né? Lojas sendo vandalizadas, arrombadas, furtos de cabos, de ar-condicionados, acontecendo diariamente. Diariamente você tem estabelecimentos particulares e estabelecimentos também onde de uso público, né? Departamentos públicos também sendo vandalizados e furtados, ar-condicionados, cabos eletrônicos e muitos prejuízos estão sendo está deixando essa conta para o comerciante, para o empresário pagar, né? Infelizmente, o comerciante ele espera estar chegando de manhã no seu estabelecimento, esperando um dia próspero. Infelizmente, ele já chega com problemas a terem que ser resolvidos e problemas caros, que infelizmente o comerciante paga esse preço, né? Uma situação bem difícil, né? Que o centro está sofrendo com essa insegurança na parte da noite e na madrugada. Bom, nossa equipe entrou em contato com a Polícia Militar para saber a respeito dessa situação e a PM informou que é muito importante que os comerciantes do centro e de outras regiões da cidade registrem o boletim de ocorrência para que as equipes criem ações estratégicas e possam policiar nos locais considerados mais perigosos. Por enquanto, então, Vanessa, ninguém foi preso e o ar-condicionado desse comerciante ainda não foi recuperado. Obrigada, Mônica. Lembrando que foi também aí na região central que a gente mostrou esses dias ação de criminosos na farmácia municipal, também o aumento do número de roubos em residências, então uma região que está precisando e tem cobrado mais atenção das forças de segurança. Bom, toda vez que sai uma revisão do tamanho das populações pelo IBGE, municípios que encolhem sofrem, já começam a sofrer com também a diminuição dos recursos que são repassados, né, a fatia que cabe a eles no bolo aí dos impostos. Giovana Machado está aqui para falar com a gente, porque tem município aqui da nossa região, inclusive, né, Giovana, que está entrando na justiça para tentar impedir essa queda nos recursos que são muito importantes aí para os cofres municipais, né? Tem sim, Vanessa. Eu vou começar explicando o que é esse fundo, né? O Fundo de Participação dos Municípios é uma receita que é transferida da União, o governo federal, para cidades de todo o país. Isso é feito com base na arrecadação do imposto de renda e também do IPI e leva em consideração, como você disse, o número total de habitantes de cada cidade. O que aconteceu então?
Esses municípios fizeram o cálculo, né, com base nos dados do ano passado, aprovaram isso em câmaras municipais, o orçamento para todo esse ano de 2023. Porém, tiveram a notícia, então, de que o fundo desse ano de 2023 seria calculado com base no número de habitantes divulgado pelo censo de 2022, a parcial que foi divulgada no dia 25 de dezembro. Essa parcial apontou uma redução em diversos municípios de todo o país, inclusive cidades aqui da nossa região. E o que isso acontece, na consequência dessa redução, é também uma diminuição no fundo de participação dos municípios. Então, houve queda no índice dessas cidades. Nós destacamos as cidades aqui da nossa região, principalmente Porecatu, Mauá da Serra e Itamarana. No caso de Porecatu, a queda foi de 1 para 0,8, Mauá da Serra de 0,8 para 0,6 e Itamarana também de 1 para 0,8. Segundo o que a gente pesquisou, né, com as prefeituras, o fundo é uma das principais fontes de arrecadação do município. Segundo a prefeitura de Porecatu, esse fundo de participação representa quase 50% da arrecadação que o município faz para dar conta, né, dos gastos ali da cidade. E com essa queda no índice, já teve reflexo nesse mês de janeiro. O valor foi R$200 mil abaixo do que o município costumava receber. E isso afeta, claro, profundamente os serviços que são prestados pelos municípios. Nós conversamos também com o prefeito ali da cidade de Porecatu, que comentou, né, tanto essa ação que o município entrou contra o Tribunal de Contas da União para tentar reverter essa situação e principalmente tentar deixar que esse ano de 2023 o índice seja calculado com base no ano de 2022, no ano anterior, onde existia uma parcial aí da população e aí eles teriam esse índice um pouco maior, que é os gastos que eles já tinham previsto, né, aí realizados lá no ano passado. Então, o prefeito comentou para a gente essa ação, o que eles estão fazendo e qual também é a preocupação, principalmente desses municípios. Para esse ano, a previsão era de R$26 milhões e 500 mil reais, né? Aí, com essa perda, vai ser aproximadamente 22 milhões. Então, vai ter um decréscimo de 4 milhões e 300 mil. Os serviços vão ser prejudicados. Por exemplo, nesse valor de 4 milhões e 300 mil reais que nós iremos deixar de arrecadar, isso aí é o meu orçamento anual de saúde. O que a população vai ser mais prejudicada assim, com essa perda? É a saúde, a educação, a alimentação, é a questão de fornecer um material didático, que mais? Um uniforme, o transporte. Então, nós vamos ter que equacionar, porque ir para a escola as crianças vão ter que ir. Como nós mostramos, outros municípios aqui da região também tiveram redução nesse índice. E aí a AMEPAR, que é a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, reuniu autoridades dessas cidades justamente para orientar, né, o que poderia ser feito, como que essas ações ao TCU poderiam ser conduzidas a fim de tentar reverter essa situação e aí ter aí uma verba, né, igual ao valor que foi repassado no ano passado. O presidente da AMEPAR é o prefeito da cidade de Araponga, Sérgio Onofre, também enviou um vídeo para a gente comentando o que a associação tem orientado esses municípios, né, o que tem sido feito para tentar essa reversão. Olha só. Nós colocamos o jurídico da AMEPAR à disposição desses municípios porque a perca é muito grande. Eles entraram com liminar para o mês de janeiro receber o FPM. E o engraçado é que eles falam que é uma prévia, mas se é uma prévia não pode cortar o FPM. E cortaram. Só para vocês terem uma ideia, a LOA foi feita o ano passado pelos municípios, foi aprovado o nosso orçamento. Daí como que você faz com a queda de arrecadação brutalmente no município? Não tem jeito. Então eu acredito que a AMEPAR juridicamente vai tomar uma posição para ter uma recontagem em todos os municípios da AMEPAR.
Nós procuramos o Tribunal de Contas da União por conta dessas ações, né, que estão sendo movidas por municípios que tiveram o índice do Fundo de Participação afetados. O Tribunal de Contas esclareceu que entrou em contato com esses municípios, comentando como é feito esse cálculo, né, do Fundo de Participação, explicando o que é levado em conta ou não, e que, claro, essas ações que estão sendo protocoladas, né, ajuizadas junto ao tribunal, claro, serão analisadas, mas sim relacionadas às estatísticas, conforme o cálculo já foi explicado aos municípios, e não relacionado às estatísticas que o IBGE passou, já que justamente isso é de responsabilidade do Instituto. Nós também entramos em contato com o IBGE, que divulgou que entende que não procede essas contestações, né, feitas pelos municípios sobre essa parcial divulgada no último dia 25 de dezembro, que defende que essas atualizações, que esses dados, né, populacionais estão sim atualizados, mais atualizados do que as parciais que eram divulgadas antes pelos municípios, né, justamente porque a parcial divulgada no dia 25 de dezembro leva em conta 83% dos municípios mapeados. Essa é a situação do Paraná e também de outras regiões do país. 83% é o que os dados que o censo divulgou no último dia 25 de dezembro. E por isso ele contesta essas ações que os municípios estão fazendo, levando em conta que o IBGE não terminou, né, de realizar esse censo, justamente porque, segundo o Instituto, esses dados divulgados são mais atualizados do que os últimos que eram levados em conta para realizar o cálculo do Fundo de Participação dos municípios. Vanessa, então essa situação ainda não está completamente fechada, municípios estão entrando com ação, a gente, claro, vai, né, pesquisando, saber se os municípios vão conseguir, né, reverter essa situação na justiça ou não. Combinado, Giovana. Obrigada por mais essas informações. A gente vai falar agora de esporte, porque já estão à venda os ingressos para os Jogos do Londrina no Campeonato Paranaense. Parecia tão longe e agora a estreia já está aí no próximo domingo. E se falamos de esporte, é claro, tem que ter Rodrigo Saviani aqui com a gente. Boa tarde, Rodrigo. Conta pra gente quais são os valores dos ingressos que o pessoal vai encontrar agora. Oi, Vanessa, boa tarde a todos. É hora de preparar o bolso, né? Vai começar o Campeonato Paranaense, começa a temporada para o Londrina no próximo domingo contra o Azures, às 4h no Estádio do Café. Para esse jogo já começa a valer então o preço dos ingressos, R$ 40,00 para arquibancada e R$ 60,00 para cadeira cativa. Esse valor já é de meia entrada e promocional para todos os torcedores do Londrina, segundo informado pelo próprio clube. Mulheres pagam R$ 10,00 para arquibancada. Para o setor coberto de cadeira cativa, é o mesmo valor para todos os torcedores. Caso o torcedor queira comprar o pacote já para os 6 jogos que o Londrina vai fazer na primeira fase do Paranaense, o torcedor pode pagar R$ 150,00 nesse pacote para arquibancada ou R$ 240,00 para a cadeira cativa. No caso da arquibancada, custaria em torno de R$ 25,00 nesse pacote por jogo, e para a cadeira cativa seria R$ 40,00 por jogo nesse pacote, já com os 6 ingressos para a primeira fase do Campeonato Paranaense. Tubarão, então, que estreia agora no domingo contra o Azures, às 4h no Estádio do Café, e depois vai enfrentar o Cascavel na próxima semana, na próxima quarta. Sobre o pacote de ingressos, também tem pacote disponível para as mulheres, R$ 50,00 para os 6 jogos da primeira fase, nessa promoção para arquibancada, então, destinada para as mulheres. O Londrina que se prepara para esse campeonato, se prepara para a estreia contra o Azures, e ontem fez um jogo treino contra o Grêmio Prudente, lá em Presidente Prudente. Tubarão perdeu por 3-0 para o time paulista, que vai disputar a 3ª divisão do Campeonato Paulista. Então o Londrina acabou derrotado nesse primeiro e único teste do técnico Edinho, antes do começo do Campeonato Paranaense. Ele aproveitou para testar os jogadores, alguns reforços que chegaram recentemente. Vale lembrar que o Londrina fez 12 contratações para esse Campeonato Paranaense, e o técnico Edinho apontou ali que isso acabou sendo até de alguma forma favorável. Ele tenta tirar algo favorável desse resultado, principalmente para fazer ajustes para a equipe já para essa estreia contra o Azures. E o técnico Edinho falou com a nossa equipe da TV Fronteira, lá de Presidente Prudente, e comentou um pouco sobre essa atuação do Londrina e esse resultado nessa derrota no jogo treino contra o Grêmio Prudente. Vamos conferir. Em relação ao exercício hoje, é óbvio que, né, o resultado sempre é uma questão que a gente precisa considerar, e foi doloroso para nós, mas eu acho que isso também me ajuda um pouquinho nesse momento do processo, porque eu consigo pôr o dedo na ferida agora e provocar um pouco mais os meus atletas e
inspirar cada vez mais a nossa evolução. Londrina agora então vai enfrentar o Azures, esforçando para quem está em casa. Londrina e Azures, domingo, 4 da tarde, começa o Campeonato Paranaense. Mais informações sobre os ingressos que a gente colocou no começo, você pode conferir na nossa página lá no ge.globo/Paraná, na página do Londrina, e também dá para você conferir tudo sobre esse jogo treino que o Londrina acabou perdendo para o Grêmio Prudente ontem, lá no interior de São Paulo. Vanessa. Obrigada, então, Rodrigo. Muitos jogos teremos ainda pela frente, muita água para rolar. Te encontro, inclusive, no Estádio do Café domingo, hein? Olha, uma pane no sistema de iluminação da pista provocou o fechamento do aeroporto de Foz do Iguaçu e vários voos noturnos tiveram que ser cancelados. Só quando o dia amanheceu é que o aeroporto voltou a funcionar, mas o problema ainda não foi resolvido. De acordo com a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, o problema foi identificado na manhã de ontem, quando a equipe de manutenção foi acionada. A administradora informou que a falha foi no sistema de balizamento noturno, o sistema de iluminação de pista, que apresentou problemas técnicos e que se encontra inoperante no momento. A administradora informou que a equipe técnica está trabalhando no restabelecimento do sistema. Entre ontem à noite e hoje, 13 voos foram cancelados. Ontem à noite, 6 decolagens e 6 pousos não aconteceram e na madrugada de hoje, uma decolagem teve que ser cancelada. Muitos passageiros permaneceram e lotaram nos saguões aqui do aeroporto. Alguns retornaram para os seus hotéis, passageiros que partiriam aqui de Foz do Iguaçu. A concessionária informou que não garante que o problema vai ser solucionado hoje. Agora, meio-dia e 44, mais algumas participações aqui dos nossos telespectadores. Pessoal comentando o caso de violência contra a mulher cometido em Ibiporã e também o que a gente trouxe aí com relação às medidas protetivas. Opa, desculpa. Vou tentar ampliar aqui a mensagem do Ricardo. Vamos lá. Na matéria sobre medida protetiva, ele fala é um absurdo retirar automaticamente. O correto seria pedir a retirada e não pedir que continuasse a proteção. Opinião que o Ricardo trouxe nessa discussão que a gente aprofundou também com a palavra aqui de uma promotora. O Maurílio também comentando esse caso, é revoltante esse caso de Ibiporã e mais revoltante a questão do fim da medida protetiva, no qual só o agressor é avisado. É como se avisasse a ele que ele está liberado para agredir a vítima novamente. Revoltante isso. Pois é, Maurílio, infelizmente é exatamente o que acontece, muitos acabam voltando a agredir. A seguir, inclusive, a gente tem reportagem completa sobre esse caso de agressão. Meio-dia e 45 agora, a gente vai para um intervalo, então depois vocês vão ver mais detalhes, trazendo também a entrevista que a gente fez com a vítima desse caso de agressão. No próximo bloco, a gente fala também de como ficaram as obras do SAMU, da sede do SAMU aqui em Londrina, após mais um atraso. Imagem ao vivo da nossa cidade, apesar de muitas nuvens, a gente começa a ver aí uma tarde ensolarada. Daqui a pouco tem mais detalhes da previsão do tempo para os próximos dias. Meio-dia e 48 agora. A polícia tenta localizar o homem que agrediu a ex-mulher em Ibiporã nesta semana para que ele preste depoimento sobre o caso. A vítima chegou a contar com uma medida protetiva, mas ela foi revogada pela Justiça em dezembro. Um novo pedido já foi feito pelo delegado. Pela segunda vez, os investigadores da Polícia Civil não localizaram Roberto Aparecido Pacheco, de 58 anos, que aparece nessas imagens agredindo a ex-esposa. No dia de ontem, a equipe foi até o local, tentando localizar ele na residência, ele não estava, e hoje novamente vamos tentar localizar ele. Ele vai responder pelo crime de lesão corporal, já que há lesões ali na vítima, inclusive ela foi encaminhada ao IML para poder saber a extensão das lesões que foram sofridas e também pelo crime de ameaça, a promessa do mal injusto que foi feita a ela. O Meio-Dia Paraná conversou com a vítima por telefone. Ela contou a versão dela do que aconteceu na última segunda-feira, quando estava no trabalho em Ibiporã. E depois que ele entrou lá dentro, não deu tempo mais de nada. A menina correu, o doutor ficou trancado lá na sala dele, ele tomou o celular do doutor, o doutor não ligava para a polícia. E ele não sabia falar que se chamasse a polícia ele ia me matar e que eu ia perder meu emprego. Então, assim, eu não tenho paz, eu me separei dele e eu não consigo ter vida.
O ato de covardia foi acompanhado pelos 2 filhos deles. As crianças têm 6 e 10 anos. Em um dos momentos, a criança tapa os ouvidos, em desespero. A todo momento, eles tentam impedir o pai, que deixou a ex-esposa com lesões nos olhos e no braço. Até aquele momento, ela acreditava que tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, cedida em 2019, quando foi agredida pela primeira vez. Eu liguei no fórum, a pessoa que me atendeu no fórum falou assim que o juiz ele tem o direito de dar e de tirar a medida protetiva. Também não entendi, porque eu acho que para tirar eles têm que me informar, porque eu estava totalmente desprevenida, mas agora eu já fiz outra. A nova medida protetiva já foi solicitada pela Polícia Civil e há um prazo de 2 dias para análise da Justiça. A lei não prevê um prazo de duração da proteção, mas é preciso que a vítima procure maneiras de informar a Justiça que a violência continua. Quando ela vai até o fórum, ela é informada do tempo que essa medida vai ser válido, né? O tempo válido da medida, de acordo com aquela vara criminal, e ela, então, fica informada já no início. O agressor é intimado também, quando se encerra esse prazo da medida, para ele também saber que não está mais com esse cerceamento, mas não que esse prazo ele vai encerrar por algum dispositivo da lei, e sim porque, provavelmente, né, em muitos casos, acontece desse risco acabar. Mas, se esse risco não acaba nesse prazo, ela tem que ser protegida, tem que ser dada continuidade a essa medida. A especialista em crimes contra mulheres diz ainda que é somente através da Lei Maria da Penha, que proíbe o contato do agressor com a vítima, será possível evitar crimes mais graves, como o feminicídio. Desde o surgimento da Lei Maria da Penha, foram realizadas estatísticas, né, e estudos, principalmente a partir do monitoramento das mulheres que tinham medidas protetivas de urgência concedidas e eram, portanto, observadas pela Justiça. Nessas estatísticas se revelou que houve uma não reincidência por parte dos agressores e muitas mortes foram evitadas por conta desse mecanismo processual muito inovador. Olha, o agressor ainda não apresentou à polícia um advogado para representá-lo. O Tribunal de Justiça também não respondeu os nossos questionamentos sobre se deveria haver um comunicado à vítima sobre o fim da medida protetiva. Combate à violência contra a mulher é uma tarefa de todos nós e a campanha Amarelas da RPC está aí para mostrar que qualquer um pode lutar contra essa violência. A campanha está no ar com informações e orientações de como denunciar e combater a violência contra a mulher. Veja aí o caminho, tem também endereços, telefones para contato de serviços de acolhimento, proteção às vítimas, algo inclusive para você compartilhar com pessoas que você conheça que estejam sofrendo isso. Acesse, veja lá como fazer a sua parte. O fim da violência contra a mulher depende de todos nós. E esse assunto é um dos destaques também do Jornal Hoje. Alan Severiano mostra o que mais a equipe do JH preparou. Olá, no Jornal Hoje, a TV Globo teve acesso a novos depoimentos de golpistas presos em flagrante nos ataques à democracia no último domingo em Brasília. Eles afirmaram que a maioria era de outros estados, que chegaram no dia ou na véspera e que não bancaram despesas com alimentação e transporte. Pode ser preso a qualquer momento o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Os ministros do Supremo julgam o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Depois de 3 meses de alta, o comércio registra queda nas vendas em novembro. No Paraná, um homem de 58 anos agrediu brutalmente a ex-companheira. A medida protetiva contra o agressor foi revogada no mês passado e a mulher disse que não foi avisada. Um problema no sistema de segurança aérea interrompe as decolagens de aviões e atrasa milhares de voos nos Estados Unidos. E a volta da procissão marítima em Salvador, uma das festas mais tradicionais do calendário baiano. Tudo isso no Jornal Hoje. Eu espero você. Falar agora de um caso de vandalismo ocorrido no Teatro Vianinha, em Arapongas, ontem à noite.
Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, lá de Arapongas, o telhado foi danificado, assim como estruturas em gesso, instalações hidráulicas e elétricas, o que acabou ocasionando um curto-circuito e o rompimento de canos que alagaram todo o palco principal e parte do auditório. Moradores avisaram a prefeitura que viram uma pessoa no telhado do teatro. A Guarda Municipal foi acionada, mas quando chegaram ao local, o estrago já estava feito e a pessoa tinha fugido. Por causa dos danos ocasionados aí ao teatro, a agenda cultural que estava prevista para ocorrer lá no local no mês de janeiro vai ter toda que ser realocada. Segundo a prefeitura, medidas de segurança vão ser reforçadas com instalação de câmeras. Quem tiver alguma informação sobre o suspeito, inclusive aí com base nas imagens, pode denunciar no 153. Termina hoje o prazo para finalizar a obra da sede do SAMU aqui em Londrina. E adivinha, isso ainda não foi feito. Quem tem as informações para a gente é a Giovana Machado. Giovana, o que acontece agora e o que acontece inclusive com a empresa? Ela vai ser penalizada? Vanessa, agora a empresa vai ter que terminar a obra e vai ser penalizada também, viu? Segundo a Prefeitura de Londrina, essa empreiteira responsável pela construção da sede do SAMU aqui na cidade terá que responder a um processo administrativo por mais uma vez não terminar essa obra dentro do prazo previsto. Segundo o município, a empresa contratada tem que finalizar a obra, não será aberta outra licitação para concluir esse serviço e quem fica a cargo aí, né, da Secretaria de Obras para determinar as penalidades previstas para essa empreiteira. Qual que é a última atualização que a gente tem desse caso? Foi lá em novembro de 2022, quando a empreiteira solicitou mais prazo para a Prefeitura de Londrina para poder finalizar essa obra. Esse prazo de 2 meses finalizou hoje, dia 11 de janeiro. Então, a empresa não finalizou. Ao todo, foram cedidos a essa empreiteira 13 aditivos, isso contabilizando tanto os prazos de tempo como também os financeiros. A empresa responsável tem sede no Rio Grande do Sul e o que embasou nesse último pedido feito lá no mês de novembro? Foi de que o projeto já tinha sido aprovado desde o início para a prevenção de incêndios ali no local. Já tinha esse projeto, já estava aprovado. Porém, numa pré-vistoria foi verificado aí que precisava fazer uma readequação, instalação de outros hidrantes, também uma escada, e aí ela precisava de mais prazo. Então a prefeitura cedeu isso, porém, mesmo assim, né, mesmo cedendo mais prazo, a empresa não conseguiu finalizar a obra dentro do tempo previsto. O total de custo ali é de 4,5 milhões de reais, sendo que a maior parte desse valor foi cedido pela Secretaria de Estado de Saúde. Essas obras começaram em julho de 2020, tinha a previsão de ser finalizada em um ano, apenas 12 meses, porém desde esse período ela vem se arrastando com prazos pedidos, né, tanto aditivos financeiros como também de tempo, e o que a gente vê hoje, Vanessa, é mais prazo para essa empresa conseguir finalizar a obra. Obrigada, Giovana. Infelizmente, né, o ano começando com várias notícias de novo de atrasos em obras. Falar agora da Estrada da Graciosa, que voltou a ser liberada parcialmente para motoristas nesta quarta-feira, após uma semana de bloqueio por conta de deslizamentos de terra. Parte do trecho dessa estrada, né, histórica, turística, vai funcionar no sistema Pare-Siga, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DER. Além disso, a rodovia será bloqueada diariamente após as 6 da tarde até às 7 horas da manhã do dia seguinte. No local foram implantadas sinalização provisória e barreiras para orientar o tráfego de veículos. As mudanças serão mantidas enquanto durarem as obras. Segundo o DR, o monitoramento permanece no local e novos bloqueios totais podem ser retomados caso as condições climáticas apresentem de novo perigo aos motoristas. A gente lembra que em 4 de janeiro, um novo deslizamento atingiu o local que já estava funcionando, né, com liberação parcial por conta de um deslizamento lá de novembro. A recomendação aos motoristas é que passem com muito cuidado no local, velocidade reduzida e respeitando a sinalização. E claro, em dias de chuva, utilizem a rodovia somente em caso de grande necessidade. Falando ainda de litoral, a gente acompanhou durante os últimos meses a engorda da praia de Matinhos. E agora Guaratuba, destino de muitos londrinenses, pessoal da região no verão, é que deve passar pelo mesmo processo. A repórter Vanessa Rumor tem as informações para a gente.
Oi, gente, boa tarde. De acordo com a Prefeitura aqui de Guaratuba, já existe projeto, já existe estudo e também a vontade das autoridades em fazer a engorda aqui da orla de Guaratuba, assim como já está sendo feito a engorda da orla de Matinhos. O projeto, a ideia de engorda aqui para o município de Guaratuba seria mais ou menos de uns 4 quilômetros e abrangeria algumas praias como a Central, que é a principal aqui de Guaratuba, a Praia de Caieiras e também a chamada Prainha. Nesse momento, de acordo com a Prefeitura de Guaratuba, o projeto está em termo de referência. O que seria isso? É uma fase preparatória ao processo de licitação. Uma parte de estudos, né, são os embasamentos e as informações ali que vão dar todos os dados para cotação e possível publicação de um edital para essa obra. Hoje pela manhã, o governador Ratinho Júnior publicou nas redes sociais algumas informações falando que existe a possibilidade de novidades com relação ao assunto. Então a gente fica no aguardo por essa obra que é esperada por moradores, turistas e comerciantes aqui de Guaratuba. Com esse avanço da maré, que passou a ser cada vez mais frequente por conta das mudanças climáticas, isso gera uma despesa muito grande para o município anualmente. Todo ano vem ali julho, agosto, período de ressacas, e a gente tem que fazer uma manutenção, consertar tudo que foi atingido pela maré. Então, acho que num primeiro ponto, fazer uma obra que resolva essa questão. Num segundo ponto, dar condições para que as pessoas frequentem as nossas praias o ano inteiro. E num terceiro ponto, garantir aí maior movimento para a nossa cidade, né? Eu acho que ficaria bom, né? Melhorar bem mais talvez, né? Eu acho que todo mundo ia ganhar, a cidade, o comércio, que ia movimentar muito mais a cidade. Hora de mais detalhes da previsão do tempo. Primeiro, uma imagem da cidade de Maringá, a 1 hora aqui de Londrina. Tempo mais aberto por lá, né? Muitas nuvens, mas o sol prevalecendo nesse momento, faz 26 graus em Maringá. Mesma temperatura aqui de Londrina. Na nossa cidade também a gente vê um pedacinho ali de céu mais aberto, mas muitas nuvens nesta quarta-feira de novo, de tempo bastante carregado. E olha, os meteorologistas estão prevendo para os próximos dias mais chuva. Vamos dar uma olhada aqui então, previsão para os próximos dias, né, para amanhã. Começando aqui pela nossa região, olha, 16 milímetros de chuva, já é um volume aí considerável e é uma chuva que pode vir acompanhada ainda de raios, a gente viu estragos na região, então é algo para a gente ficar atento. Calorão, né, 29 graus em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, 28 graus em Cornélio Procópio, mesma temperatura de Apucarana. Eu chamo de calorão porque para mim isso daí já é bastante calor. Vamos dar uma olhada então aqui em Londrina, onde a gente também já vê a tendência, né, para os próximos dias. A chuva, como vocês veem, deve se intensificar a partir do fim de semana, ali já na sexta-feira, sábado, tempo bastante carregado. Amanhã a gente ainda pode ter um pouquinho de sol. Quem precisar aí disso para lavar roupa, enfim, colocar algumas coisas em dia em casa, aproveita, porque depois a gente deve ter um fim de semana começando com o tempo bastante carregado. As máximas diminuem um pouco, como vocês veem aí, 26 graus previstos para sexta e sábado, mas amanhã ainda bastante calor, com 29 graus aqui em Londrina. Um minutinho para acabar o jornal, acho que ainda dá tempo de ver a participação dos nossos telespectadores. O Washington Costa: se roubam fios de cobre é porque alguém compra, não é? O Washington está comentando o furto ali de um aparelho de ar-condicionado. Pessoal, vai pegando o que encontra pelo caminho, depois desmonta e vende a matéria-prima, que, como o Washington falou, sempre encontra compradores, polícia sempre investigando, mas é algo que continua acontecendo, né? Esses furtos e assustando bastante. São assuntos que você sempre acompanha aqui no nosso Meio Dia Paraná: segurança pública, saúde, a gente acompanha obras, a questão da violência doméstica, né, que vai ser destaque daqui a pouco no JH, e sempre a sua participação aqui com a gente, tão importante. Muito obrigada pela sua audiência. Você pode rever todas as reportagens, matérias que a gente trouxe hoje lá no Globoplay. Aproveite bem a sua tarde de quarta-feira e amanhã a gente está de volta com muito mais notícias aqui no seu Meio Dia Paraná. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.